Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Há dias eu recebi uma chamada da administradora de Montepuez solicitando apoio em alimentos. Eu disse, infelizmente não podemos responder positivamente porque não temos fundos. Manuel Nota, que acabámos de escutar, é o responsável pela Caritas de Pemba, em Cabo Delgado. Ele fala-nos de um dos mais graves problemas que a Igreja e as organizações da sociedade civil enfrentam neste momento no norte de Moçambique. A falta de recursos, a falta de dinheiro, a falta de apoios. E isso está a refletir-se já e de forma dramática na ajuda que é preciso dar aos deslocados, às vítimas do terrorismo. Manuel Nota, que é o rosto da Caritas de Pemba, deu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. Uma entrevista que é, acima de tudo, um alerta para a profunda crise humanitária que se vive neste país africano de língua oficial portuguesa. Crise que tende a agravar-se, até porque os ataques dos terroristas continuam lançando medo e incerteza nas populações. A situação em Cabo Delgado vai ser, claro, um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos ter, como já é habitual, a companhia da Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas vão ser muitos os temas, vão ser vários os países que vamos falar por aqui ao longo da próxima hora. E vamos começar já pela Nicarágua, país da América Central, em que o governo tem estado a lançar um ataque cerrado à Igreja. Sinal disso, o sinal mais recente disso foi a condenação a 26 anos de prisão do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, como já aqui contámos nas últimas semanas. Mas a repressão à Igreja não parou. E, Catarina, foram decididas, entretanto, pelas autoridades, pelo governo de Daniel Ortega, novas medidas contra a Igreja. É verdade, Paulo. Portanto, exatamente 2 semanas depois de Dom Rolando Alvarez, o bispo de Matagalpa e o administrador apostólico da Diocese de Esteli, ter sido condenado, como disse, a 26 anos de prisão. Portanto, o regime Manágua volta agora a atacar uma vez mais a Igreja Católica, desta vez proibindo as procissões durante a Quaresma e a Semana Santa nas ruas da Nicarágua e apenas confinando-as ao interior das igrejas. Mas este clima de forte hostilidade não se fica por aqui. Segundo informações obtidas pela Fundação AIS, o governo da Nicarágua tem estado a advertir e também a prender os padres que têm vindo a mencionar o bispo de Matagalpa, que está preso, nas suas celebrações. É verdade, e isso mostra bem este clima de intimidação, Paulo, porque pelo menos 2 sacerdotes já terão sido presos em Madrid e Nueva Segovia, isto precisamente por terem dito ou feito referências durante as suas homilias dominicais ou pedido orações pelo bispo. Este acumular de incidentes extremamente graves levou já a Fundação AIS a pedir aos seus benfeitores e amigos em todo o mundo para não deixarem de rezar pela Nicarágua, pelos cristãos da Nicarágua. Sim, eu aproveito esta ocasião também, Paulo, para reforçar esse apelo de orações junto daqui dos nossos telespectadores. Portanto, é preciso rezarmos por esta Igreja da Nicarágua, por esta Igreja perseguida, para que os cristãos da Nicarágua não se sintam abandonados, também para que a própria Igreja possa continuar a fazer o seu trabalho, de anunciar o Evangelho e que possa também continuar a apoiar aqueles que são mais necessitados, que são mais pobres e que precisam mais da ajuda da Igreja. A proibição das procissões nas ruas durante a Quaresma é apenas mais uma medida da confrontação com a Igreja após a condenação do bispo de Matagalpa a 26 anos de prisão e a deportação também de 222 presos, entre os quais vários sacerdotes e seminaristas. Todos eles foram expulsos do país, todos eles foram enviados para os Estados Unidos. Um desses 222 presos políticos que o governo deportou chama-se Alexander Hernández e decidiu, entretanto, contar a sua história para dizer que ele só está em liberdade graças
ao Bispo de Matagalpa. Os nossos colegas do Rome Reports têm os pormenores. Alexander Hernandez is one of the 222 political prisoners deported from Nicaragua to the United States. He says he was able to get out of prison thanks to Bishop Rolando Alvarez. Bishop had given a chance to leave the country, but he made a promise to himself that he would not leave the country unless we were all free. Bishop Alvarez helped others but is still in prison himself. Alexander had hoped that the two would both fly to Washington, D.C., but the bishop remained behind in Nicaragua. I kept an eye on each person boarding the plane, and I was confused when the plane took off and he never got on. It wasn't until we had arrived in the U.S. and we were all reunited that we discovered that Bishop Alvarez had been arrested, tried, and sentenced to over 20 years in prison. Alexander is now trying to start a new life, recover from the physical and emotional wounds caused by his time in prison, and look for ways to help his loved ones still in Nicaragua. Da Nicarágua, onde a perseguição à Igreja está na ordem do dia, passamos agora para o Mali, de onde nos chegam também notícias de ataques à comunidade cristã por parte de grupos jihadistas que têm este país africano na mira e não poupam nada nem ninguém nessa estratégia, numa estratégia, aliás, que ocorre também já em vários outros países desta região. Já lá iremos. Agora, ainda focados no Mali, importa dizer que se assinalou no passado dia 28 de fevereiro, Catarina, os primeiros 100 dias de sequestro do padre Hans Joachim Lohr. É verdade, Paulo, e continua desconhecido o seu paradeiro. Portanto, este sacerdote alemão, que foi raptado a 20 de novembro do ano passado, perto da escola onde trabalhava, em Bamako, a capital do Mali, e no momento em que se preparava para ir celebrar a missa numa paróquia da cidade. Como é que se soube logo desde o início, praticamente desde o início, que se tratou, neste caso, de um rapto? Bom, na verdade não se soube, mas suspeitou-se sempre disso. É que, apesar de tudo, não são assim tão frequentes os raptos na cidade de Bamako, porque é talvez o local onde há ainda alguma segurança, apesar de toda a insegurança que se vive no país. Mas, como o automóvel do padre Hans Joachim foi encontrado abandonado, com a porta aberta, e foi encontrado também no chão a cruz que ele trazia sempre consigo. Portanto, foi por causa de tudo isto que se começou a suspeitar que alguma coisa de errado teria acontecido e que ele provavelmente teria sido raptado. Desde o seu sequestro, que a situação deste sacerdote tem vindo a ser acompanhada com preocupação pela Fundação AIS. Aliás, mal se soube da notícia, o presidente executivo internacional da Ajuda à Igreja que Sofre apelou logo às orações de todos pela libertação do padre Joachim. Sim, o nosso presidente, o Thomas Angelden, pediu as nossas orações pela libertação do padre Joachim, lembrando que ele é um construtor da paz num país que vive, como sabemos, tempos muito difíceis, com violência causada pelos grupos terroristas. O rapto deste missionário alemão foi visto como mais um sinal da deterioração das condições de vida da comunidade cristã neste país africano, onde estará também, Catarina, pelo menos um outro sacerdote sequestrado às mãos de grupos jihadistas. Sim, trata-se do padre Joël Yogbaré, que foi raptado no Burkina Faso já em 17 de março de 2019. Portanto, nos últimos anos foram raptados e continuam, de facto, em cativeiro cidadãos romenos, australianos, norte-americanos e também italianos. O padre alemão estava bem ciente, importa dizer isso, dos riscos que corria. Numa mensagem gravada durante uma visita à sede internacional da Fundação AIS, em Königstein, na Alemanha, o padre Hans Joachim falava do seu trabalho e da importância de se cultivar o diálogo entre religiões, mesmo num ambiente hostil como aquele que acontece há vários anos no Mali. I am Father Hayo Lohr. I belong to the Society of the Missionaries of Africa, formerly called White Fathers. I come from Germany, near Paderborn, but since nearly 30 years I'm living in Mali, in West Africa, now precisely in Bamako, where we have a big center for the Christian-Muslim dialogue, which trains lay people, priests, sisters in Islamic studies. We give them a profound knowledge of Islam
So once they go back to their community, they may be able to build bridges, to have contacts with the surrounding mosques. And there are strong fundamentalist currents in Mali right now, but the large majority just wants to live in peace. So it is essential for us to foster the good relationship with the Muslims around us. We thank you for your help. We thank Aid to the Church in Need for all the support. They promised to help us with a big amount of money because we have to build this center anew because of the growing demand for formation. Thank you very much. Um dos países de que temos falado mais por aqui ao longo das últimas semanas é a Síria, por causa do brutal sismo de 6 de fevereiro que causou neste país e também na Turquia cerca de 50 mil mortos. Hoje vamos falar da Síria, ainda a propósito do trabalho que tem vindo a ser feito no apoio às comunidades cristãs mais atingidas pelo terremoto, mas também por causa do testemunho de um médico oriundo de Alepo e que foi obrigado a fugir do país juntamente com a sua família durante os tenebrosos anos da guerra, quando a Síria se transformou num gigantesco campo de batalha. Já lá iremos. Para já, Catarina, como é que estão as coisas no terreno no que diz respeito ao apoio às populações mais atingidas pelo terremoto? Bom, para já, Paulo, quero sublinhar aqui aos nossos telespectadores que se trata mesmo de uma grande operação de socorro que a Fundação AIS lançou a nível internacional. Portanto, é nas cidades e nas áreas urbanas que o sismo causou mais vítimas e também é por isso que estamos mais focados, mais concentrados na nossa ajuda também nas cidades. E que cidades são essas? Bom, já temos dito aqui nos últimos programas, no nosso programa, mas para relembrar os nossos telespectadores, portanto, as cidades são Alepo, Latakia, Hama, Homs, Jadlev e Idlib. Portanto, numa primeira fase, a nossa ajuda foi concentrada em 2.500 pessoas, com bens de primeira necessidade, nomeadamente desde os alimentos, água, produtos de higiene pessoal, leite em pó para bebês, fraldas. Portanto, tudo isto foi uma primeira fase. Entretanto, passámos uma segunda fase da ajuda de emergência, apesar destes primeiros bens de primeira necessidade continuarem a ser necessários, claro, mas então passámos por uma segunda fase, que é mais complexa e mais estrutural também, que tem a ver, de facto, com a recuperação de algumas casas, cerca de 600, que sofreram danos, mas que ainda é possível recuperar para que as famílias possam regressar às suas casas. Praticamente todos os dias a Fundação AIS tem vindo a receber testemunhos, pedidos de ajuda, mas também mensagens de agradecimento por parte da Igreja na Síria. Padres, irmãs, bispos, leigos, todos fazem questão de agradecer a resposta que foi dada de imediato face a uma tragédia que veio a agravar ainda mais a situação já muito difícil em que se encontra a população na Síria. Um desses agradecimentos veio de Alepo, do bispo Magar Ashkarin, da Igreja Ortodoxa. Hello, my dear friends. I'm Bishop Magar Ashkarian, prelate of the Armenian Orthodox Church in Aleppo. First of all, I would like to extend my appreciation for the ACN and all the members and all good works that you are doing in the field of helping people, and especially the minority churches, let's say in Syria, in other places. We are in a very bad situation nowadays, especially the earthquake that hit Syria, Aleppo. We were very afraid. It was very heavy for us. The devastation, the destructions are all over the place. We have a lot of people who died. We have a lot of injured people in hospitals, and thousands of people who are afraid to return to their homes because their buildings, their homes are all destroyed, and they are afraid because something will happen bad, and also it might strike again. So the churches have opened their doors, their centers, their halls for the people, and we
accommodated thousands of people. We are trying to give them food, comfort, water, blankets. Many thousands of people are living outside their houses, in their vehicles. The situation is very bad and devastating. So we ask your prayers. We pray for us that God helps you, strengthen you, and give you the love so that you can give us that love again. So thank you for everything that you've done for us till now, and we are hopeful that you will continue to help us in our devastated situation. So many thanks to you. God bless you. We pray for you and you pray for us also. Thank you. Foi o bispo ortodoxo arménio de Alepo a agradecer a ajuda, o compromisso da Fundação AIS para com os sírios que enfrentam agora as consequências também do brutal sismo de 6 de fevereiro. Feito o ponto da situação, então, em relação à ajuda de emergência às vítimas do terremoto, vamos então falar do depoimento do médico de Alepo que eu referi há pouco. Quem é este homem, Catarina, que participou neste evento, que é a Noite dos Testemunhos, organizada no mês passado na Catedral de Almudena, em Madrid, pelos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha? Bom, Paulo, o Freddy Ana é um médico cristão que vive atualmente em Valência, vive com a família em Valência, em Espanha, depois de ter sido forçado a deixar o seu país em 2012. Portanto, quando os grupos jihadistas começaram a controlar a maior parte das cidades e das vilas da Síria. É preciso não esquecer, Paulo, que a guerra na Síria já começou em 2011, provocou quase de 7 milhões de deslocados internos, isto é, de pessoas que se moveram de umas cidades para as outras dentro do próprio país, da Síria, e também já provocou mais de 6 milhões e meio de refugiados, ou seja, pessoas que procuraram abrigo nos países vizinhos, fora, portanto, das fronteiras da Síria. Freddy Ana e a sua família fazem parte desse grupo. Sim, eles conseguiram então aguentar ainda um ano na sua terra, depois do início da guerra, até que se tornou praticamente impossível continuar a viver no país onde tinham nascido, e por isso acabaram por sair. E não foi só de facto a violência da guerra que os levou a fugir, foi acima de tudo a dura perseguição que os cristãos sofrem na Síria desde então. A história de Freddy Ana é apenas um exemplo do que aconteceu na Síria e que levou a uma diminuição incrível do número de fiéis. Sim, é verdade. Portanto, ou seja, antes da guerra começar, portanto, em 2010, os cristãos, de facto, eram uma das principais comunidades religiosas, apesar de representarem apenas cerca de 12% da população da Síria. Portanto, sabemos que se vivia de uma forma harmoniosa e com tolerância de todas as religiões. A guerra, porém, alterou toda esta convivência pacífica que existia e os cristãos passaram a ser, de facto, um alvo destes grupos terroristas, destes grupos jihadistas, que espalharam o seu reino de terror por toda a Síria. A família de Freddy Ana não foi exceção. O pai era agricultor e tinha um campo de trigo numa aldeia muito perto de Alepo. Mas como eles eram todos cristãos, foram obrigados a pagar um imposto aos jihadistas para poderem continuar por lá. Só que a situação depressa se tornou insustentável. Sim, portanto, eles partiram em 2012 rumo à Europa, mas as memórias, como será fácil nós imaginarmos, as memórias do tempo que viveram sob o jugo dos jihadistas não desaparecerão tão cedo da memória desta família. E, no entanto, e como se percebeu agora pelo testemunho deste médico de Alepo, apesar da distância, eles continuam a acompanhar tudo o que se passa na Síria e tudo o que se passa com a comunidade cristã na Síria. E estão muito preocupados. Sem dúvida, Paulo. Portanto, estão mesmo muito preocupados, porque, além das consequências da violência provocada durante os anos de guerra pelos grupos jihadistas, o país também tem vivido, nos últimos anos, sob as sanções económicas, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, que, de facto, estão neste momento a conduzir a Síria a uma pobreza praticamente absoluta. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar uma parte do testemunho deste médico sírio, precisamente no momento em que ele refere que o país vive hoje tempos ainda mais difíceis do que durante a guerra, a ponto de cerca de 90% da população, 90%, ser pobre e ter apenas cerca de 1 euro por dia para sobreviver.
En la actualidad, Siria está muy mal. El 90% de la gente, 9 de cada 10 personas viven con €1 diario, 30 euros al mes. Toda la población es pobre y falta de todo. Falta luz, de agua, de beber, calefacción, comida, leche para niños, medicamentos. Es una situación muy complicada y difícil. Mi pueblo ha sufrido repercusiones 12 años de la guerra y ahora una gravísima terremoto ha ocurrido con el muerto de más de 4.000 personas solo en Alepo, de mi ciudad. Mi familia y mis amigos bajaron a las 4 de la mañana sin zapatillas ni abrigo, con todo el frío que hacía y la lluvia. Pasaron 3 noches pegados en la calle dentro de las iglesias, con mucho miedo, pánicos, porque podría pasar otro terremoto. No pueden imaginar cómo fue. Puede decir que es peor que la guerra, porque no iban preparados. Mucha gente esperaba bajo el escombro, esperando algún tipo de ayuda. Muchas personas mayores sin medicamentos, los niños sin comida ni leche. Es un catástrofe. Foi o testemunho de um médico cristão na Síria, num evento organizado pelos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha, a que iremos regressar na próxima semana. E assim chegamos a um dos temas principais do nosso programa, a grande campanha SOS Cristãos da Nigéria, que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal, mas também a nível internacional nesta quaresma. Uma campanha para ajudar, Catarina, uma das comunidades cristãs mais perseguidas em todo o mundo. Sem dúvida, Paulo. De facto, a Nigéria é um dos países do mundo onde os cristãos são, de facto, um alvo constante de ataques e de perseguição. E a Fundação AIS, então, lançou esta campanha com uma dupla intenção. Por um lado, ajudar, como é óbvio, as comunidades cristãs, portanto, a Igreja na Nigéria. Mas, por outro lado, também para sensibilizar, para alertar também a opinião pública para esta realidade que é quase praticamente desconhecida. Mas nada disto se consegue, Paulo, como dizemos sempre aqui nos nossos programas, sem oração. E por isso, nesta quaresma, estamos de facto todos empenhados, não só em ajudar a Igreja da Nigéria e em alertar esta situação, esta realidade ao mundo, mas também a rezar por todos estes cristãos deste país africano. Nós vamos falar desta iniciativa ao longo das próximas semanas, claro, mas se eu lhe pedir agora para nos descrever de forma sucinta quais são os principais problemas que os cristãos enfrentam na Nigéria, o que é que nos dirá, Catarina? Bom, Paulo, em primeiro lugar é preciso dizer que os cristãos são de facto perseguidos de uma forma brutal por grupos jihadistas, como o Boko Haram, portanto no norte do país, mas também por pastores nómadas radicais, os Fulani, e também pelas próprias autoridades, pelo governo que os discrimina. Portanto, além disto tudo, Paulo, nos últimos tempos têm crescido também, e de uma forma assustadora, uma onda de raptos. E eu diria, Paulo, que estes são, assim, de uma forma muito resumida, os principais problemas da Nigéria atualmente. Mas há pouco referiu também a necessidade de se dar a conhecer ao mundo esta realidade. Claro, é preciso e é também urgente que o mundo saiba o que se passa na Nigéria, que não é um país qualquer, Paulo. Portanto, a Nigéria não é só o país mais populoso de África, como também é a maior economia do continente africano, mas o que se passa ali, o que se passa neste país é quase sempre desconhecido, quer em Portugal, quer na Europa. E por isso nós temos também esta missão, também de dar a conhecer o que se passa no mundo, o que se passa neste país, onde os cristãos de facto são perseguidos e por vezes de uma forma verdadeiramente bárbara. Estamos a falar da campanha SOS Cristãos da Nigéria, que visa ajudar as comunidades mais atingidas pela violência. Uma campanha que procura alertar também o mundo para esta realidade tão desconhecida, como mesmo agora nos dizia a Catarina. Uma campanha que vai decorrer durante a quaresma, é isso? Bom, Paulo, eu prefiro dizer que esta campanha vai começar na quaresma. Portanto, ela começou na quaresma e irá continuar o tempo que for necessário. Portanto, enquanto houver, de facto, comunidades que sejam perseguidas, enquanto houver cristãos
que são raptados, enquanto houver milhares e milhares de pessoas deslocadas que são forçadas a fugir das suas casas, nós temos de estar presentes, nós temos de continuar a ajudar, nós temos de continuar a estar unidos e a ajudar este povo que tem tanto sofrido nos últimos anos. Uma campanha então para durar enquanto houver cristãos perseguidos na Nigéria, enquanto houver uma igreja que sofre. Precisamente, portanto, a Nigéria é de facto uma igreja de mártires que resiste e que conta connosco e nós não os podemos abandonar. E os cristãos da Nigéria, Paulo, precisam muito de nós, precisam muito das nossas orações, da nossa solidariedade e por isso nesta Quaresma deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento para se lembrar diariamente desta comunidade cristã que está a passar por tantas dificuldades. Obrigado, Catarina. Esta campanha, já o dissemos, é internacional, envolve todos os 24 secretariados espalhados pelo mundo da Fundação AIS e está a mobilizar uma enorme equipa de que se destaca, entre outros, o nome de Kinga Shizstad, a diretora de projetos da AIS para a África. Le Nigeria est un pays d'une diversité culturelle incroyable, mais depuis 2009, il est marqué par des attaques violentes. Boko Haram, les Fulani, un groupe de nomades musulmans radicalisés, et des enlèvements par des bandits. Et dans le nord, les chrétiens continuent d'être persécutés en raison de leur foi. L'Église y fait un travail incroyable et mise, entre autres, sur le point suivant: le dialogue interreligieux pour briser la spirale de la violence. Pour cela, il faut des formations spécifiques et des séminaires. D'autres nous demandent très concrètement de protéger les prêtres et les religieuses par des systèmes d'alarme ou des clôtures de protection. Mais tous veulent renforcer la présence de l'Église afin que les prêtres et les religieux parviennent là où la souffrance est la plus grande. Ce sont eux qui sèchent les larmes, pas les hommes politiques. L'assistance aux victimes est également primordiale. La guérison de traumatismes, par exemple, nécessite aussi une formation spéciale. Et pour finir, l'Église du Nigeria demande nos prières pour la paix, la guérison et le pardon. Cela implique de penser aux nombreux martyrs qui ont perdu la vie ces dernières années en raison de leur foi en Christ. Nous avons déjà promis de les aider. Pouvons-nous compter sur vous? Un grand merci d'avance. Foi a diretora de projetos da Fundação AIS para a África a dar-nos conta das linhas gerais desta campanha SOS Cristãos da Nigéria. Uma campanha que, como dizia há pouco a Catarina, está a começar agora na Quaresma, mas vai prolongar-se no tempo enquanto houver cristãos em necessidade neste país. Um dos rostos desta igreja que precisa da nossa ajuda é o Padre Remígios. Ele está na diocese de Makurdi, uma das mais atingidas pela violência dos grupos terroristas. Só nesta diocese há cerca de 2 milhões de deslocados internos e muitos deles são cristãos. Todos estão de mãos completamente vazias. A situação é terrível. Como o padre Remígios nos vai dizer já de seguida, ele nunca imaginou que algum dia iria ver um tal sofrimento humano. I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner. Villages burned down, people being killed in their homes, some have been unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. In the diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. In the camps, they lack the basic things of life. You can imagine the people who used to fend for themselves are having to beg now to eat, to feed. Those who have sleeping mats are less than 500,000. So you are talking about 1.something million people who don't have any place to sleep and then sleep on the bare floor. This is the condition that human beings have been reduced to for many years. We're not talking about 1 year, we're talking about years.
So they are living in a circle of hopelessness. But what we have tried to do as a diocese, as a church, is to give them hope. A people without hope cannot exist for long. The internally displaced persons have so many needs, but we do appeal that if it is possible, in whatever way that you can help us, we are begging and we are soliciting your help. I would like to thank the Aid to the Church in Need for all that they have done for us in the Kali Diocese of Makurdi. In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. Depois deste testemunho tão poderoso que nos chega da Nigéria, é tempo de irmos então até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, na Diocese de Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele traz-nos aqui sempre um olhar muito especial sobre a vida nesta região do globo. Nos passados dias 25 e 26 de fevereiro, Macau celebrou Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. No sábado teve lugar a procissão da Cruz e no domingo teve então lugar a maior procissão, a procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Esta é já uma tradição muito antiga aqui em Macau, que vem desde o tempo em que os portugueses administravam Macau e que depois de Macau passar para a República Popular da China a 21 de dezembro de 1999, continuou a ser celebrada pelos católicos de Macau. É curioso também dizer que de Hong Kong vêm também muitos fiéis para se juntar a esta procissão. Nestes dias o bispo Dom Stephen Lee está sempre muito ativo, presidindo várias missas e também liderando os cortejos da procissão da Cruz e da procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Também ligado a esta tradição, há alguns milagres que têm acontecido com fiéis aqui em Macau, que vêm nestes dias de algum clamor na sua fé, uma vez que depois do Natal e até chegarmos à Páscoa, esta é a festa que mais toca os corações de todos os fiéis nesta zona do globo. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até Moçambique, mais concretamente até Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, ao encontro do responsável da Caritas. Ele vai fazer-nos o ponto da situação na zona no que diz respeito ao apoio humanitário aos deslocados, às vítimas do terrorismo. E vamos regressar também a Kiev, a capital da Ucrânia, para retomar a entrevista com o padre Lucas Perozzi. Vale a pena ficar aí desse lado para escutar tudo o que temos ainda para lhe contar. Para já, vamos para um breve intervalo. Até já!
ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulevi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. Aikona ulevi, I can say Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing Aikona ulevi. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарії.
Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aito e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque do programa nós escutámos o diretor da Caritas de Pemba que nos alertava para as dificuldades no apoio aos deslocados, às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, em Moçambique. Nós temos uma entrevista com este responsável, mas antes de o escutarmos, Catarina, importa fazer como que um ponto da situação. O que é que se passa em Moçambique? Bom, Paulo, podemos resumir tudo o que se passa numa única palavra, crise. Portanto, há uma crise de segurança, porque efetivamente os ataques terroristas continuam, e por outro lado há uma crise alimentar, porque as organizações de ajuda humanitária, como por exemplo a Caritas, começam a não ter meios suficientes para ajudarem todos aqueles que necessitam. Podemos dizer, de alguma maneira, que esta crise de que nos fala é, Catarina, uma consequência indireta da guerra na Ucrânia. Sim, podemos dizer isso, Paulo, porque de facto com os olhos postos na Ucrânia, outros conflitos acabam por passar para um plano secundário e isto está a refletir-se nesta ajuda humanitária para milhares e milhares de pessoas em muitos lugares no mundo e a situação de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é de facto um exemplo trágico dessa realidade. Manuel Nota, diretor da Caritas Diocesana de Pemba, alerta na entrevista à Fundação AIS que vai ser difícil alimentar todos os deslocados e já são cerca de 1 milhão vítimas do terrorismo que assola esta região norte de Moçambique desde 2017 e que estão a viver essencialmente em campos de reassentamento. Ele fala disto e alerta também, Catarina, para a possibilidade de a Caritas vir a ter de mudar de estratégia. Sim, ele refere isso. Ele diz como a Caritas e outras organizações assistenciais, nomeadamente o PAN, portanto o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, estão de facto sem recursos suficientes e a única forma de combater a fome entre os deslocados, entre as vítimas dos terroristas, é de facto ajudá-los a trabalhar a terra numa ótica de uma agricultura de subsistência, claro. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar Manuel Nota, o diretor da Caritas de Pemba, numa entrevista em exclusivo à Fundação AIS e que contou com a colaboração do jornalista Daniel Eiró, da Rádio Sem Fronteiras da Diocese de Pemba. Caritas como tal, agora não tem como ultrapassar, porque também depende de fundos. E a tendência dos fundos para projetos de emergência é de reduzir de uns tempos para cá. E como consequência, a Caritas reduziu consideravelmente o número de projetos que está a implementar, sobretudo aqueles que têm emergência assim de 2, 3 meses, nós já não temos financiamento. Estamos a implementar um projeto de emergência sim, mas que consiste na construção de abrigos e não de assistência alimentar. Há dias eu recebi uma chamada da administradora de Montepuez solicitando apoio em alimentos. Eu disse, infelizmente não podemos responder positivamente porque não temos fundos. Temos vindo a bater portas nos nossos parceiros, doadores, mas fundos mesmo para emergência tendem a terminar. Então é um desafio para nós. Estamos cientes de que a população ainda vai sofrer. Portanto, nós como igreja o que estamos a fazer é ver se conseguimos alguma verba para mudarmos de estratégia. No lugar de
comprar alimentos e distribuir, achamos por bem comprar equipamentos agrícolas e insumos e podermos partilhar com as pessoas, porque muitos dos deslocados e agora que estão nos centros de reassentamento já tiveram a oportunidade de receber alguma porção de terra e que nesta mesma porção de terra eles foram lançando algumas sementes que foram recebendo. Então o que temos que potenciar é dar sementes e instrumentos agrícolas no lugar de dar alimentos, porque o alimento come-se e desaparece, mas se eles produzem, poderão guardar os excedentes por mais tempo e poder alimentar as suas famílias. Foi Manuel Nota, diretor da Caritas de Pemba, que iremos continuar a escutar por aqui na próxima semana. Nesta entrevista, ele alertou também para o facto de Cabo Delgado continuar a ser palco de ataques terroristas. Sim, Paulo. Portanto, praticamente 2 meses depois de um ataque a 2 aldeias cristãs no distrito Muidumbe, na província de Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique, um ataque foi reivindicado pelos terroristas do ISIS, portanto, o autoproclamado Estado Islâmico. Esta região voltou a viver, nas últimas semanas, ataques e tempos de instabilidade que estão, de facto, a provocar novamente uma onda de deslocados. Obrigado uma vez mais, Catarina. Vamos agora ao encontro de alguém que nos pode ajudar a compreender melhor esta situação. Frei Boaventura, um missionário da Igreja Católica em Cabo Delgado, precisamente na Diocese de Pemba, e que nos confirmou que, de facto, têm ocorrido nos últimos tempos diversos ataques terroristas nesta região, nomeadamente em estradas que são essenciais para a movimentação das populações. Desde Cabo Delgado ao telefone para Igreja no Mundo, Frei Boaventura. De fato, durante esses últimos dias temos ouvido alguns ataques que têm acontecido na região norte de Cabo Delgado, de modo especial na estrada nacional entre os distritos de Macomia e Meluco, com ataque às aldeias, ataque também a carros que passam nas estradas, e temos ouvido também ataque na estrada que liga Montepuez a Moeda, uma estrada alternativa que durante muito tempo ficou fechada a estrada nacional, e essa estrada é a que estava a passar. E lá houve sim muitos ataques, incluso na aldeia de Chapa, que é uma aldeia muito próximo já ao distrito de Moeda, e com isso, claro, a população se agita. Não escutei nenhum caso de morte, mas de queima de casas e ataque às aldeias, saquear tendas e casas, isso sim. E é algo que estava tranquilo, mas que agora começa a mudar novamente o cenário, Isso em pontos diferentes, em pontos distantes, mas também em pontos estratégicos, porque isso impede a passagem pela estrada nacional, mas também impede a passagem pela estrada alternativa, significando isolamentos de pessoas, de distritos, e o não acesso, E o aumento da violência. Isso, claro, as pessoas locais, mas também quem precisa desses caminhos. E chegamos então ao último país tema do programa de hoje, a Ucrânia. Temos uma grande entrevista com o padre Lucas Perozzi, que está em Kiev e que tem acompanhado a guerra desde a capital ucraniana. Nós já vamos escutá-lo, mas antes disso importa recordar que esta guerra, em pleno coração da Europa, deu origem também a um formidável movimento de solidariedade como já não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Já na semana passada nós falámos aqui disto, mas é sempre bom recordar aos nossos telespectadores que este esforço solidário que está em curso precisa de ser alimentado, porque a guerra não parece abrandar e, Catarina, as necessidades são muitas. Sim, é isso, Paulo. Portanto, nestes 12 primeiros meses de guerra, e é importante também lembrar aqui aos nossos telespectadores que os benfeitores da AIS, a nível mundial, contribuíram com mais de 9,5 milhões de euros, um valor que permitiu, de facto, pôr em marcha mais de 290 projetos em toda a Ucrânia, mas, como disse, a guerra continua e as necessidades também, infelizmente, continuam. Os projetos que falou revelaram-se essenciais, tanto mais que muitas infraestruturas da Ucrânia foram destruídas
e as populações ficaram numa situação muito, mas mesmo muito difícil. Sim, e esse é de facto um dos lados negros da guerra, Paulo. O facto das infraestruturas, nomeadamente da rede elétrica, terem sido destruídas e de estarem a ser constantemente bombardeadas, veio colocar ainda mais em risco a vida de milhões de pessoas. É por isso que a Fundação AIS teve, por exemplo, a preocupação de enviar geradores para as comunidades religiosas, aquelas que acolheram refugiados, que acolheram deslocados, para que possam de facto acolher com maior conforto todas estas pessoas, mas como sabemos há um sem número de coisas a fazer e é preciso de facto continuar a fazer chegar a nossa ajuda à Ucrânia. A Catarina referiu que há milhões de deslocados. Eles são, de facto, a par dos mortos e dos feridos, de certa forma, uma das consequências mais dramáticas desta guerra na Ucrânia. Sim, claro. Portanto, há milhões de deslocados, há milhões de pessoas, de famílias inteiras que tiveram de fugir das suas casas e que estão neste momento abrigadas em conventos, igrejas, paróquias, em casas de amigos, em países vizinhos da Ucrânia, em países mais longínquos da Ucrânia, mas quase todos estão de facto a passar por grandes dificuldades. Portanto, eles perderam, deixaram tudo o que tinham para trás. E muitos destes deslocados ou refugiados de facto precisam de ajuda para tudo. Portanto, é um número assombroso de pessoas. Calcula-se que esta guerra provocou já desde o início mais de 14 milhões de deslocados e refugiados. Então, são 14 milhões de pessoas. Todos eles precisam de facto de alguma forma da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Obrigado, Catarina. Esse dado é de facto precioso e foi também destacado pela nossa colega Magda Kazmarek, diretora de projetos da Fundação AIS e uma das responsáveis por esta grande operação de solidariedade para com a Ucrânia. The life of people in Ukraine has completely changed after the invasion in February 22. 14 million people left their houses, mostly women with children, sick and elderly people. 7 million of them left the country and they live now in Poland or in other countries of Western Europe. 7 million are IDPs and live in central or west Ukraine, mostly in parishes, in structures of the local Catholic Church, monasteries or seminaries. Of course, there are costs connected to the accommodation of the people, and so therefore we help the local church to cover the costs. We know 50% of the electricity in Ukraine is completely destroyed. So therefore people live every day without electricity, without water, without food. And we have to help the local church who wants to help the people there. Foi Magda Kazmarek a fazer-nos um retrato das necessidades mais urgentes que se colocam à Igreja no apoio às populações vítimas da guerra na Ucrânia. Isto é um bom pretexto para retomarmos então o contacto com a capital ucraniana, com o padre Lucas Perozzi, um sacerdote brasileiro, vigário na Igreja da Dormição da Virgem Maria, em Kiev. Já na semana passada escutámos aqui um pouco da entrevista que fizemos com este sacerdote, que se manteve no seu posto ao longo destes 12 meses de guerra, mas que agora, no início do ano, resolveu ir até ao Brasil para dar um abraço aos seus pais, para retemperar também energias. Ele foi ao Brasil poucas semanas, mas decidiu logo voltar. Isto apesar da Ucrânia continuar em guerra, apesar de todos os riscos que é viver num país em guerra. Voltou porquê? Vamos conferir a sua resposta. Eu voltei porque essa daqui é minha casa. Eu voltei porque eu moro aqui, porque aqui está tudo que eu tenho, tá? As minhas pessoas, meus amigos, sobretudo as pessoas a quem eu fui enviado, mas eu voltei porque é onde que Deus quer que eu esteja, por isso que eu voltei para cá.
porque este aqui é o meu lugar, porque ele me mandou para cá, a igreja me mandou para cá, e então, não somente na obediência, né, mas obedecendo, mas ao mesmo tempo com vontade de estar ali onde me dizem, não uma obrigação, né, é uma missão de mesmo. Foi o padre Lucas Perosi, que está em Kiev, na Ucrânia. Na próxima semana voltaremos ao seu contacto e assim chegamos ao fim do nosso programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.